Sejam bem-vindos ao OP para mais um momento de reflexão com a palavra de Deus, mais um dia que o Senhor nos entregou, mais uma segunda-feira que Ele nos dá, mais uma semana. E como é bom voltar a trazer essa palavra para você. Como é bom estar aqui, querido, diante deste microfone, diante desta câmera, podendo abrir e ministrar a palavra do Senhor. Nós paramos por um tempo, mas nós não desistimos do propósito que Deus colocou no nosso coração, que é entregar a mensagem dele para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que necessitam de uma palavra, para mim, que preciso ser edificado por esta palavra. Toda vez que leio a palavra do Senhor, ela vem sobre a minha vida, me fortalecendo, porque a bondade de Deus é sobre nós, querido. A bondade de Deus está sobre as nossas vidas e Ele quer fazer maravilhas em nosso meio. Eu trago uma palavra para a gente refletir hoje, que é a bondade de Deus para você continuar vencendo. E o primeiro texto que eu quero refletir é Provérbios 24:16, que diz: por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Amém? 7 vezes o justo cai e 7 vezes ele se levanta. Mas a palavra diz: mas, porém, todavia, os ímpios tropeçarão no mal. E você já ouviu aquela frase: o cair é humano, o levantar é de Deus. Não, querido. O homem precisa se levantar. A Bíblia nos ensina que, apesar das falhas e quedas humanas, a bondade e a misericórdia de Deus estão sempre presentes para nos levantar e nos guiar novamente ao caminho da vitória. Então a gente vai ver esse versículo que o cair humano levantar de Deus, mas o versículo de Provérbios 24:16, ele deixa claro que o justo 7 vezes cairá e se levantará, mas o ímpio tropeça no próprio mal, porque o justo ele se arrepende, o justo ele decide se levantar, o justo decide voltar-se para o Senhor, se arrepender, mudar a atitude, mudar o caminho. O justo decide viver essa nova vida, viver uma outra história. Ele não aceita ficar sempre no tropeço, caindo na própria lama, no próprio pecado. O ímpio não. Ele se afunda cada vez mais em abismos que os levam para longe da presença de Deus. Então vamos relembrar algumas histórias hoje de personagens bíblicos que, mesmo após grandes vitórias, caíram por medo, pelo pecado ou distração. Mas esses homens caíram, mas encontraram a bondade de Deus e força para continuar vencendo. Porque, como o versículo diz, o justo 7 vezes cairá e se levantará. Amém? Então eu trago o primeiro homem, o rei Davi, o rei pecador. 2 Samuel 11, do 2 ao 4, eu vou ler aqui na versão NVI. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma linda mulher. Viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. E o verso 4 diz que então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. Então Davi não resistiu à beleza daquela mulher. Davi não resistiu à tentação. E um rei grande, um rei poderoso, um rei vitorioso, um rei cuja presença do Senhor o acompanhava nas batalhas, caiu. E a Bíblia frisa no final desse texto que ela estava fértil. Ela estava num período fértil. E dali vai nascer um fruto daquele pecado de Davi. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus,
um rei vitorioso que venceu gigantes e uniu Israel. No entanto, a sua vida não foi livre de quedas. Davi pecou gravemente ao cometer o adultério com Betseba e ordenar a morte do seu marido, Urias. Apesar dos seus pecados, porém, Davi se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus. A bondade divina vai restaurar Davi. E ele continuou a ser um líder importante para o povo de Deus. Mas dali, Davi tirou lições, querido. Dali, Davi aprendeu, Davi chorou, Davi jejuou pelo o garoto, né, o fruto daquele pecado. A criança nasceu, mas adoeceu. Davi pagou um jejum, mas a criança simplesmente morreu. Deus não permitiu que se gerasse o fruto daquele pecado, que na verdade aquele fruto se criasse. Davi foi repreendido por Natã. Natã chegou até o rei e disse: olha, rei, tem um homem que cometeu isso, se engraçou de uma mulher, mandou matar o esposo dela e relatou todo o pecado dele. E Davi se irou com o relato de Natã e disse: quem é esse? Manda matar agora. E Natã, na cara do rei, disse: esse homem é você. Esse pecador é você. Então o rei Davi se arrepende amargamente do seu pecado. Mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus restaura ali Davi. Betseba passa a ser a esposa de Davi e do ventre dela vai nascer o rei Salomão, o homem mais sábio que pisou sobre esta terra, aquele que vai ser incumbido de construir o templo do Senhor. Deus perdoou Davi. A bondade de Deus Davi encontrou graça diante de Deus e a bondade do Senhor veio sobre ele. E o Senhor continuou o seu propósito ali com Davi. Então um homem acostumado a vencer, mas que caiu pela tentação do pecado. A carne, a nossa carne é perigosa, querida, é muito perigosa. Eu trago outro grande homem de Deus, Elias. Elias foi um profeta poderoso que realizou milagres em nome de Deus, incluindo a vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Porém, depois dessa grande vitória, Elias foi consumido pelo medo, ao ser ameaçado pela rainha Jezabel. Jezabel pediu a cabeça de Elias. Jezabel prometeu que a cabeça dele estaria sobre um prato para ela. Então ele fugiu para o deserto, desejando a morte. Mesmo assim, Deus em sua bondade enviou anjos para cuidar de Elias e o encorajou a continuar a sua missão profética. Ou seja, Elias batalhou em oração com os profetas, matou a fio de espada, provou para todo o povo quem era o Deus verdadeiro, o Deus que manda fogo do céu, que consome aquele holocausto, que seca a água que ele colocou sobre o altar e que mostrou o seu poder e a sua glória ali diante dos profetas de Baal. Elias sai daquele lugar vitorioso, mas logo em seguida, Jezabel promete arrancar a sua cabeça. E aquele homem tem medo. Aquele homem entrou numa depressão. Aquele homem entrou num estado de desejar a morte para não morrer na mão daquele inimigo. Mas Deus tinha ainda propósito na vida de Elias. Deus ainda vai realizar muitos milagres e maravilhas através do profeta. Se você se decidir se levantar, se você se decidir continuar próximo de Deus, querido, Ele vai realizar muitas maravilhas na tua vida. Pega essa chave. Não se afaste da presença. Não deixa o medo te abater. Não deixa, querido, as muitas falas dos outros que querem te colocar para baixo e te fazer desistir. Continua firme na presença dele. Amém? Eu quero te trazer mais um homem de Deus
Mais uma história de homem de Deus que cai, mas se levanta. Mais um homem de Deus que olha para si mesmo. Pedro, o apóstolo impossível. O apóstolo impossível. Mateus 14, 28, a palavra diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o Senhor diz: venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia, querido. Então Pedro foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, conhecido por sua coragem e fé. Ele caminhou sobre as águas, testemunhou muitos milagres ali com Jesus. No entanto, Pedro ele teve os seus momentos de fraqueza. Ele negou Jesus 3 vezes por medo de ser associado a ele durante a crucificação. Naquele dia que ele sentou naquele pátio e apontaram para ele: você é um deles. Ele diz: não, não sou. Aí veio outra pessoa: você é um dos que andavam com ele. Não, não sou. Até o terceiro e o cantar do galo, como a palavra menciona, querido. Pedro negou Jesus. Depois de ressuscitar, Jesus, em sua infinita bondade, restaurou Pedro, garantindo-lhe que ainda tinha um propósito e uma missão a cumprir. Pedro tornou-se uma das principais figuras na fundação da igreja cristã. Jesus disse: tu é Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. E Pedro vai ser um dos apóstolos mais influentes ali, na conversão de vidas, em dar continuidade ao Evangelho de Jesus, em pregar quem era Cristo, em pregar a salvação, arrependimento, o batismo com o Espírito Santo. Pedro, no meio da água, caminhando até Jesus, ele fraquejou, ele teve medo. Ele olhou para si mesmo, ele olhou para o vento, ele olhou para a circunstância. E assim é a gente, muitas vezes. Nós olhamos para o vento ao nosso redor. Muitas vezes nós olhamos para o problema, nós olhamos para a situação e deixamos muitas vezes de confiar em Deus. Deus só nos pede fé. Tem um versículo que diz, né? E quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Será que a gente ainda vai ter fé, querido? De continuar firme, perseverando nesta palavra, perseverando na presença dele? Eu quero te trazer mais um para a gente ir para os finalmente dessa mensagem. Mais um homem que era grande, vitorioso, mas também caiu. Sansão, o juiz desobediente. Juízes 16, do 15 a 17, conta a história, um pouco da história de como Sansão caiu. Que aí Sansão era um homem forte, vencia vários filisteus em batalhas, mas um dia ele se apaixona por uma mulher inimiga, por uma mulher filisteia. E esta mulher, chamada Dalila, ela faz de tudo para descobrir a origem da força dele, para lhe entregar na mão do inimigo. Ou seja, ele dormia com o inimigo. E o verso 15 de Juízes 16 diz: então lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim.
e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão entregou, apaixonado por Dalila, entregue aquele amor, aquela paixão que cega. A paixão nos deixa cegos. Você e eu, nós sabemos que a paixão deixa a pessoa cega. Então, Sansão, um juiz dotado de força sobre-humana dada pelo Deus Todo-Poderoso, suas vitórias sobre os filisteus eram lendárias. Com um osso ele matava um exército. Ele foi seduzido, porém, por Dalila. E ao revelar o segredo da sua força, caiu em desgraça. Apesar de sua queda, Sansão clamou a Deus. Em seus últimos momentos, ele teve ali misericórdia. Ele alcançou a misericórdia de Deus. Alcançou a bondade mais uma vez. Deus vai lhe dar força uma última vez para ele derrotar os filisteus. E Sansão então abraça aquelas colunas, derruba a coluna daquele templo. E a palavra diz que morreram mais gente no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Mas Sansão caiu. Sansão sucumbiu diante da tentação da mulher. Todos nós somos tentados, querido. Todos nós somos tentados todo dia. Mas a Bíblia nos pede para sermos fortes, para resistir. Deus, quando foi enviar Josué, ele disse: sede forte e corajoso. Sede forte e corajoso. Ele não diz: eu te faço forte e corajoso. Ele diz: sede forte e corajoso. Por quê? Porque ser forte e corajoso é um atributo do homem. Você é forte e corajoso. Você é forte e corajosa. É um atributo seu. Você só tem que exercer esse atributo que já está dentro do homem. É inerente ao homem ser forte e corajoso. Deus está dizendo isso para Josué. Seja forte e corajoso, querido. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então essas histórias nos lembram que mesmo quando caímos, a bondade de Deus é suficiente para nos levantar e nos dar novas oportunidades. Não importa quão longe tenhamos caído, Deus está sempre pronto a nos estender a mão e nos guiar de volta à vitória. Mas aí eu faço uma reflexão, querido. Não vá se acostumar a cair e esperar que Deus te levante, não. Quem tem que se arrepender é você. Quem tem que dar a volta por cima é você. Quem tem que se erguer para vencer é você, meu irmão. Que a gente possa sempre confiar na bondade de Deus para continuar vencendo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nos dias mais sofridos. Você não pode deixar o pecado te arrastar para a lama. Você pecou hoje, vai continuar pecando amanhã? Não. Se arrependa e volta para o caminho do Senhor, querido. Porque a palavra é clara: um abismo chama outro abismo. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Porque o justo se levantará e os ímpios tropeçarão no mal? Por que o justo se levanta e o ímpio continua lá, querido? Porque os justos abandonam as velhas práticas e os ímpios estão cegos pelos seus pecados. O justo se arrepende e volta atrás. O ímpio continua se afundando cada vez mais naquela lama. Em 1 João 1,9 a palavra diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? A bondade de Deus para você continuar vencendo manifesta-se através da sua confissão de pecados e do seu arrependimento genuíno, do seu arrependimento verdadeiro. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar, encerrando essa mensagem dessa semana. Gratidão a Deus por esse momento. Gratidão, Senhor,
por estar aqui falando do teu amor, falando da tua palavra às vidas. Senhor, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que permaneceu até aqui, que suportou esse momento, essa palavra, mas que ela continue sendo aquele que se cair vai levantar, porque é justo, porque não se acostuma com o pecado, porque vai continuar, Senhor, buscando a tua presença, a tua face, confessando diante de ti que é pecadora. Somos pecadores diante de ti, mas continuamos aguardando a tua graça sobre as nossas vidas. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, querido. Graça e paz. Aleluia.